Fala, inconformados teens, tudo bem com vocês? Eu me chamo Henrique Girardi e nós estamos no nosso programa de leitura anual da Bíblia, o The Bible. E hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro livro da Bíblia, Levítico. Então, 5 coisas que você precisa saber antes de ler o livro de Levítico. Vem comigo! Então, a primeira coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Levítico. Levítico foi escrito por Moisés, então o autor é Moisés. Levítico está no meio dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, que é o que a gente vai ler, Números e Deuteronômio. Então Levítico está bem no meio, ele é o centro tanto na ordem, quanto se pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, Levítico é o centro ali, onde Deus vai revelar a sua vontade, a sua lei, certo? Levítico vem da tribo de Levi, né? Quando a gente lê lá os filhos de Jacó, os filhos de Israel, Levi é um deles e é dele que vem esse nome Levítico. Então a segunda coisa que você precisa saber, as datas, tá? A gente já viu que o povo de Israel foi para o Egito, ficou lá 400 anos, né? 430 anos ali, sai do Egito e a gente sabe pela história que eles vão ficar cerca de 40 anos rodando no deserto até ir para a terra prometida, que foi prometida lá para Abraão. O livro de Levítico é nesse contexto. O povo sai do Egito e agora ele está recebendo as instruções de Deus. O livro de Levítico. Moisés está registrando. Então, se a gente for botar ali a datação, vai ser do tempo que o povo saiu do Egito até o povo entrar na Terra Prometida, logo no início, né? Logo no início que eles saíram do Egito ali. 1400, 1500, vai ter discussão, 1300, mas para você entender a história, é nesse intervalo de 40 anos, né? Logo que eles saem do Egito, eles recebem o Levítico, peregrinam no deserto e depois entram na Terra Prometida. Mas daí nós já estamos falando de outros livros. Terceira coisa, então, que você precisa saber, a estrutura do livro. Até peguei uma colinha aqui para não falar nada errado. Você vai ver, né, que Deus está se revelando a Moisés, né, para o povo entender a sua vontade. Então você vai se deparar ali com questões de como devem ser os sacrifícios, a ordenação sacerdotal, leis que falam a respeito de pureza, isso é bem forte no livro de Levítico, o dia da expiação, que é bem importante, e festivais anuais. Então, você vai ver bem lei mesmo. Então, como as coisas devem ser. Deus está instruindo o povo, deve ser assim, deve ser assim, deve ser assim. Essa é a estrutura do livro. Quarta coisa que você precisa saber, o contexto, o pano de fundo, né? Então, a gente sabe que o povo saiu do Egito e agora ele está sendo instruído, certo? Só que o problema, né, o contexto, vamos dizer assim, o problema do livro de Levítico é o seguinte: Deus, o Deus de Israel, né? Que a gente aqui, os cristãos, a gente já entende. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles ainda estão começando a entender quem é esse Deus. Ele é santo. Ele não tem pecado. Ele é todo-poderoso, não tem pecado, não tem maldade. Mas o povo que ele decidiu se revelar tem pecado, tem maldade. E o contexto do livro de Levítico é como que um Deus puro, santo, se relaciona com um povo impuro e pecador. O livro de Levítico vai demonstrar essa intermediação. Daí você vai ver ali o contexto do livro, a questão do sangue, que, claro, para nós que somos cristãos já está fazendo um apontamento para a cruz, né, para o sacrifício de Jesus. Essa questão de é necessário o sangue, tem esse versículo lá no Levítico, o sangue ser derramado para expiar o nosso pecado, para pagar, né, esse sentido de expiar é quitar a dívida. Então, o contexto é essa necessidade de um povo pecador ter esses sacrifícios, ter essas ordenanças, né? Os levitas são separados, a questão de ordem, para que um Deus santo possa se relacionar, muito forte essa palavra, se relacionar com o povo de Israel. E a quinta coisa que a gente sempre faz é sobre o que é o livro de Levítico. Quando você estiver lendo o livro de Levítico, você vai se deparar com a questão de Deus ser bondoso e gracioso. Ele chamando os pecadores, eu e você, né? O único que não tinha pecado era Jesus, chamando eu e você para essa comunhão com Ele. E Ele está dizendo, no período lá do Levítico, como que essas coisas deveriam ser. A gente sabe que hoje, os cristãos, eles já não precisam mais essa questão dos sacrifícios, porque o nosso sacrifício já foi feito, né? O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para cobrir os nossos pecados. Então, quando você estiver lendo, você coloca a sua lente
sabendo que aquele livro foi escrito no período de Israel, para o povo de Israel, e agora nós cristãos, a gente lê o livro deles na leitura do Novo Testamento, da aliança que Jesus fez conosco. Então, boa leitura e bora ler a Bíblia todo esse ano. O próximo livro que a gente vai ver é o livro de Números. Nos vemos no próximo vídeo.